E bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar sequência. Vamos fazer igual o árbitro na hora do jogo. Segue o jogo! Hoje vamos entrar no tema Inglaterra. Se na sexta... Não, hoje é sexta. Meu Deus, tô perdido no tempo. Jesus, me segura. Se na segunda e na quinta falamos sobre a France, falamos sobre a monarquia francesa e o seu auge e início de decadência, já começamos a sentir o cheiro da revolução na França. Hoje nós vamos falar sobre os reis e rainhas inglesas. Já tem uma diferença aí com a França. Mulheres ocupavam cargos de rainhas de maneira titular, não eram regentes, substitutas, ou esperando lá o catarrento lá crescer. Não, eram rainhas titulares, certo? Metia a 10 e a faixa, e bola pra dentro. Beleza, sem graça. Então, vamos dar sequência à história da Inglaterra. Não é a primeira vez que eu falo dos ingleses para vocês. Então, essa figura aqui, se liga nessa figura, nesse homem. Né? Esse homem, com essa beleza que impacta e choca a todos nós, não é a primeira vez que você vê a fotinho dele. Não é a primeira vez que você vê essa imagem, essa belezura. Então, óbvio que ninguém vai lembrar, né? Professor, eu faço a menor ideia de quem é esse cara, de quem é esse rapazote. Obrigado, Deus. Valeu. Então, mas essa imagem aqui vocês vão lembrar. Alguém vai lembrar, eu acho, não sei. O que é isso aqui? Alguém lembra? É daquela junção da família York com a Lancaster. Né? York Family, Lancaster, York. Olha que uns nomes bonitos, né? Sobrenome bonito, eu acho. Você é o quê? Eu sou um York, eu sou um Lancaster. Vai tirando, meu Deus do céu, hein? Caramba, já quero casar já. Enfim, essa aqui é a união, sim, após a Guerra Civil das Duas Rosas, né? Aquela guerra civil entre os York e os Lancasters, pós a Guerra dos 100 Anos, depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra entra numa crise civil horrenda, né? Uma guerra muito sangrenta que, enfim, a gente não entrou muito em detalhes porque não cai no vestibular. Mas é bem interessante. Eu peguei uma vez, né, sabe, aquele momento, né, específico de professor de história ou quando você não tem nada para fazer. Eu comecei a pegar as linhagens, assim, começar a ver, mó rolo. O cara pegou a mulher lá no seu outro lugar, aí a mulher foi lá, pegou outro cara. Da hora. Olha, casos de família. Dá pra fazer um filme disso. Eu falei, dá pra fazer um filme, um teatro, uma comédia clássica disso. Então, entre os Yorks e o Lancaster, teve um casamento entre esses dois. Uma união que acabou gerando uma nova dinastia. A dinastia Tudor. E aquela famosa piada sem graça para você sempre lembrar disso aqui. Ou é Tudor, ou é nada. Desculpa. Esse aqui é o Henrique VII, tá? De 1457 até 1509. Durou bastante até, né, o seu reinado. E ele garantiu a pacificação interna. Existiu, pelo menos, o Henrique VII, os embates que existiam na Inglaterra olharam para Henrique VII e falou: esse aí que vai mandar. Esse cara aí é legítimo. Esse a gente respeita. Maravilha. Só que o que acontece? O Henrique, ele vai assumir o trono em um momento de enfraquecimento tanto da burguesia quanto da nobreza também, turminha. A burguesia e a nobreza vão se enfraquecer. Por quê? Por que a burguesia se enfraquece? Por que vocês acham que a burguesia se enfraquece? Antes da Guerra Civil, antes dessa Guerra das Duas Rosas, que guerra que a Inglaterra perdeu mesmo para a França? Qual que era essa guerra? Qual? Os 100 anos? Guerra dos 100 anos? Essa Guerra dos 100 Anos. Não, como que é? 1,000 years. Não, aí é muito, né? 1000 anos não dá, né? I love you for 1,000. Ai, nossa, ficar amando a mesma pessoa por 1000 anos? Né? A pessoa não merece seu amor, não. Se não é recíproco, larga, sai fora. Enfim, veio essa música na cabeça.
Senhor, você tá bem? Tô ótimo, tô maravilhoso. A Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela teve qual foco? Estavam brigando por uma região. Qual era a região que eles estavam brigando ali? Alguém lembra o nome? Começa com F. Flandres. Flandres. Flandres, a região de Flandres. Ótimo. Depois da Guerra dos 100 Anos, turminha, a burguesia inglesa se enfraqueceu. Lembra que a Inglaterra vendia esses produtos para Flandres e ela queria anexar Flandres? Por quê? Porque era um polo comercial muito movimentado, mas muito movimentado, obviamente, para aquela época. Meu Deus, a Nathalie está entrando agora. Pensa numa menina desesperada. Vai ficar boiando na aula. Cadê? Vixe, Maria. Fala, Nath, tudo bem? Mais ou menos. A Mais, internet está um pouco ruim. mais ou menos. Tudo bem. Ó, respira, calma. Você não perdeu muita coisa. Você perdeu muita... Glória a Deus. Você perdeu muita piada sem graça. Depois você reveja. Você vai adorar as piadas, entendeu? São maravilhosas. A gente está falando aqui, voltando a falar da Inglaterra, e aí eu estou falando do Henrique VII, que foi... Dinastia Tudor, eu lembro. Isso, beleza? Tá? Depois da Guerra das Duas Rosas, você teve a união aí entre essas... Sim, eu lembro. Nossa, Obrigada, professor. beleza, maravilha. E aí eu tô falando que ele provocou a pacificação interna, né, pós-guerra civil, e teve um enfraquecimento. Gabriel, é mesmo, deve ser, meu Deus, Jesus. Tem um enfraquecimento. Mas professor. Meu Deus. Tem enfraquecimimento da burguesia e da nobreza, Nath, e para todo mundo. E aí vamos entrar, né? Por que a burguesia se enfraquece pós a Guerra dos 100 Anos? Porque a burguesia inglesa perde um acesso de uma região muito rica comercialmente, que é a região de Flandres. Portanto, então, ela fica empobrecida, perde dinheiro, né? Ela tinha uma capacidade de ganhar dinheiro, de lucrar maior, quando Flandres estava na mão dos ingleses. E você tem o enfraquecimento da nobreza também. A nobreza, ela vem de um confronto, de uma guerra de 100 anos. Depois, uma guerra civil. Olha aí, então, os problemas. Ora, peraí, calma. Nobreza enfraquecida. Burguesia enfraquecida. Isso está me cheirando centralização. Isso está me cheirando o início de um absolutismo na Inglaterra. Tá aí, ó, o início de uma centralização. Só que, qual que é a grande diferença da Inglaterra para a França, por exemplo? O absolutismo... existe aí um órgão muito importante, que na França foi fechado. Na Inglaterra permaneceu. O que na Inglaterra permanece? Parlamento? O parlamento, que foi a abertura aqui dessa aula, fotinho lá do parlamento. Então, turma, eu lembro que até falei, acho que foi com o Edu, Edu, foi até com você que eu comentei, que até você perguntou na época, tá me vindo isso na cabeça, não sei se é brisa minha, mas deixar claro para vocês que é o seguinte, a França é o grande modelo de absolutismo, a Inglaterra é exceção em tudo, em Tudor, entendeu? Tudor, entendeu? A Inglaterra é exceção de tudo, tá? O modelo absolutista que todo mundo vai seguir é o modelo francês, do Luís XIII, Luís XIV. A Inglaterra é exceção em várias coisas. Já começa aí. Eu tenho uma centralização com o parlamento. Só que, turma, no parlamento, você tem duas casas. A Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lords, composta pela alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, ocupados pela pequena nobreza e alguns burgueses, tá? Alguns burgueses, mas também você tem ali uma pequena nobreza, tá? E olha que interessante. Após a Guerra dos 100 Anos e após a Guerra Civil, a Guerra das Duas Rosas, você tem enfraquecimento da burguesia e da nobreza. Você tem um parlamento miudinho, um parlamento assim, sem muita voz. Quem vai ter voz é o rei. E aí você vai ter o início desse processo de centralização. Nesse processo de centralização, quais são as 3 etapas? Ô Dante, você chegou agora, filho, ou não? Não, né? Você já estava aqui antes, não estava? Dante? Tá tudo bem? Dante? Fui ignorado. É assim mesmo. Né? Recebeu azulzinho no WhatsApp ali, ó, mas não respondeu. Beleza, certo.
Gente, quais são as etapas para um rei ter um poder centralizado? Alguém lembra quais são as 3 etapas? Ou a primeira, pelo menos? Ai, meu Deus. Patrimonialismo? Patrimonialismo é característica do absolutismo. É uma característica do absolutismo. Para o rei ter o poder centralizado, ele precisa fazer o quê? São 3 etapas que a gente viu lá atrás, né? Que até caiu na prova de vocês. A primeira etapa, o primeiro passo... Fala, Vitor. Ter um exército próprio. Eu me lembro que era um. No feudalismo, perfeito, Vitor, perfeito. No feudalismo, o exército estava na mão de quem? O exército. No feudalismo. Da nobreza? Exato. Então aqui você tem um enfraquecimento da nobreza. Uma desmilitarização da nobreza. Esse é o primeiro passo. E o que acontece? Ele dá esse primeiro passo. Porque você tem uma nobreza fragilizada pós-guerra dos 100 anos e pós-guerra civil. Então você já tem o primeiro passo. O Henrique VII ele aproveita e vai criando o seu próprio exército, o famoso exército permanente. Depois do Henrique... Esse é o primeiro passo. Check. O Henrique VII deu o primeiro passo. Morreu. Ele morreu. Morreu. Próximo rei. Isso, Edu. Isso aí é na França. Né? Na França, mas aqui com certeza também deve ter utilizado isso. Essa relação. Muito bem lembrado, Edu, que você escreveu aqui. Olha aí, esse aí você deve lembrar. Quem é esse rei aí? Alguém lembra quem é? Fácil, né? Se o outro era o Henrique VII, esse aqui vai ser o Henrique VIII. Estudamos sobre o Henrique VIII. Vitor, você tá com a mão levantada ou você esqueceu de abaixar? Eu esqueci mesmo. Beleza. Tem aí o Henrique VIII. O que ele vai fazer? Qual que é a grande característica que nós vimos do Henrique VIII? Qual foi a grande novidade do Henrique VIII? Alguém lembra? Anglicanismo? Isso, o anglicanismo. O Henrique VIII, ele também faz a sua reforma protestante. Ele é um protestante também. Cuidado, protestante é todo aquele que protesta contra a Igreja Católica. Não necessariamente é evangélico, mas eu falo que o protestantismo, ali em Lutero e Calvino, são as raízes do que nós temos hoje das igrejas neopentecostais, que são as igrejas evangélicas, tá? Bem, tá aí o anglicanismo. E o anglicanismo, o que oferece então agora para o Henrique VIII? Só o controle político? Não mais, né? Com o anglicanismo, o Henrique VIII, ele vai ter também o controle religioso. Ele vai ser líder político e líder religioso. Ora, completa então o segundo passo. Qual é o segundo passo para eu ter a centralização do poder? Com quem que eu tenho que enfraquecer, ou no caso, né, o Henrique VIII rompeu. Com quem que o Henrique VIII rompeu? Que fazia competição com ele? A igreja, né, o enfraquecimento da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é uma barreira para a centralização política nas mãos do rei, certo? Beleza? E aí, check. Primeiro passo, então, eu tenho desmilitarização da nobreza. Segundo passo, enfraquecimento da Igreja Católica e o Henrique VIII dá, check. Falta o terceiro passo. E esse terceiro passo, senhoras e senhores, será dado por ela, a rainha, uma das rainhas mais famosas de toda a Inglaterra. Com vocês, venha! Elizabeth I! Nossa, que trombeta sem graça é essa? Jesus! Né? Elizabeth I, Elizabeth Tudor, certo? Para curiosidade, a Elizabeth, você pode falar, Sora, é a Elizabeth de hoje, né? Porque, enfim, é desde sempre que ela é rainha da Inglaterra. Não, meu querido e não minha querida. Você pode achar que a Elizabeth de hoje tá lá desde Adão e Eva, mas não, tá? Essa é a Elizabeth II. Ela é imortal. Tem um meme muito engraçado que eu vejo na internet que fala o seguinte, né? Tá Adão falando com Deus, falando para Adão, né? Falando, Adão, você comeu a maçã, você vai ser expulso do paraíso. Aí Adão fala, não, beleza, mas e essa mulher aqui? Não, a Eva vai junto com você. Não, a outra. Aí aparece a Elizabeth lá. Aí Deus, vixe, sei não quem é essa aí não, velho. Ai, piada de velho, enfim, professor, história. Ai, gente, é isso. Chegou a idade pra todo mundo, pra mim também. Tá bom, tô gostando, tô gostando. Já sou careca já, primeira etapa já, e tô criando cabelo, ó. São milagres. Bem,
Elizabeth I. E ela vai mexer em bastante coisa aqui. Alguém sabe qual que é o terceiro passo? O terceiro passo da Elizabeth? Qual que é? Não seria aliança com a burguesia? Isso! Muito bem. Nós vamos ver ações da Elizabeth I, da Elizabeth Tudor, se aproximando da burguesia. Ficando friend, ficando assim, best da burguesia. Bora lá! A primeira coisa que ela faz, declara 39 artigos. Dentro desses 39 artigos, o que tem lá? É a permissão para o puritanismo. Olha só, você, meu querido, e você, minha querida, que não lembra o que é puritanismo. O que eu tenho a te dizer? Primeiro, estuda. Segundo, lembre que puritanismo na Inglaterra é a mesma coisa que calvinismo. E qual é a grande novidade dos calvinistas? É que eles permitem o lucro. O lucro não é um pecado, certo? Então ela permite o calvinismo. Tá? Ela dá liberdade religiosa para os puritanos. Tá? Vou mudar agora o nome, vou usar o termo utilizado na Inglaterra, os puritanos, certo? Então, os comerciantes falam, opa, da hora, curti, da hora, tô gostando dela, da hora, não, gente boa, tá, bacana, vamos ver, tá? Além disso, ela permite a pirataria. Piratas do Caribe. Vem a musiquinha na sua cabeça? Tá tocando até agora na minha cabeça essa musiquinha. É mó da hora essa música, você é louco. Então, ela permite a pirataria. Sim, o Jack Sparrow, mais ou menos. Esse é um pirata mesmo. Aqui, na verdade, turma, são os corsários. O que são os corsários? Eu acho que eu não sei se eu já expliquei para vocês, tem uma diferença entre piratas e corsários. Os dois fazem a mesma coisa. São tudo ladrão, entendeu? Bandido, né? Ladrão, ladrãozinho, ladrão. Entenderam a referência, né? Quem entendeu, manda lá no chat qualquer referência aqui. Bem, os dois são ladrões. Maravilha. Só que é o seguinte, o pirata... É isso mesmo. É isso mesmo, Gabriel. Boa. Triste esse episódio do Chaves. Se eu lembro, hein, professor? Triste esse episódio do Chaves. Triste. O que acontece? Os dois são ladrões. Só que o pirata, o que ele roubar é dele. Ele é autônomo, né? Ele é o cara do Uber, autônomo, né? Já o corsário não. É amando da coroa. E agora, sem zoeira, quem viu Piratas do Caribe, o Barbossa, quem manja, né? O Barbossa, ele vira um corsário, amando da Inglaterra, da coroa britânica. Né? Então você tem o Jack Sparrow, que é um pirata, e o Barbossa, que é um corsário. Então ele tá tudo bonito, cheio de títulos lá da Inglaterra. Então é amando da Inglaterra. Então o que ele roubar, metade vai para a coroa. E isso, galera, incentiva então rotas comerciais. Certo? Beleza? Incentiva então o comércio, a Inglaterra a buscar novos comércios. A Elizabeth, ela vai propor também o aumento do cercamento. Opa, isso aqui é fundamental. Alguém lembra o que é essa política do cercamento? Alguém? Professor, se eu não me engano, era tirar as terras públicas para fazer... cultivar ovelhas, essas coisas, né? Isso! Faltou você fazer o bé. A ovelhinha, muito bem. As terras que eram públicas, agora ficaram privadas. Foi a maneira da Elizabeth ganhar, money. Ela vendeu essas terras para a nobreza. E aí, turminha, vem a segunda importantíssima diferença entre França e Inglaterra. Qual que é a grande diferença aqui? Opa, bate-papo. Professor, as terras eram tiradas dos camponeses, né? Na verdade, não é que era tirado do camponês. Eram terras públicas. Ele usava, depois de um tempo ele saía, ia para outro lugar, ele fazia o que ele queria. Então, assim, ele começou a perder... Aqui a terra, então, a forma que você escreveu não é propriedade privada dele, são terras públicas. Ele estava usando uma terra que não era dele. A rainha falou, vaza daí que eu vou vender, porque essa terra pertence a mim. Ah, beleza. Isso, pertence ao Estado. E aí ela vendeu e ganhou, money. E as terras da Igreja Católica? Money também, né? Lembra? Desde o Henrique VIII, as terras, o Estado britânico pegou as terras da Igreja e começou a vender para os nobres.
E aí, sim, ó, então, cercamento, espero que você tenha anotado aí o que é o cercamento. Terras públicas ficaram privadas. Ótimo, tá? Daí, o que acontece? Você começa a ter uma relação muito próxima. Tá me lembrando? Se eu não me engano, ela consegue. Sim, ela também consegue da igreja também, Gabriel. Sim, consegue. O que acontece aqui, turminha? Vamos lá. A grande diferença é que a nobreza, ela fala, bem, vou criar as ovelhinhas. Bé, bé, bé. Só que o que acontece com essa ovelhinha? A ovelhinha, ela tem uma matéria-prima linda, maravilhosa, incrível, fantástica. Alan. Isso! Muito bem! É a matéria-prima mais bela de todas, pelo menos minha mãe acha. Então, o nobre, hoje eu estou inspiradíssimo, hoje até vou rever essa aula. O nobre pegava então essa matéria-prima, que era a lã, e vendia para a burguesia. E a burguesia vendia então para o mercado externo, tá? Ora, perceba, quanto mais a burguesia cresce, quanto mais a burguesia vende, mais ela compra da nobreza e mais a nobreza ganha dinheiro. Cuidado, não é toda a nobreza que faz isso. Não, não é toda a nobreza. Mas uma parte da nobreza entra nesse jogo aí da burguesia. Eu começo a ter uma nobreza com uma mentalidade mercantil. Eu tenho uma nobreza que quer que a burguesia cresça, que incentiva o comércio, que incentiva a busca por mercados aí no mundo. Incentiva a produção de manufaturas. Então, na Inglaterra, eu tenho uma nobreza aburguesada. Repito, na Inglaterra eu tenho uma nobreza aburguesada. Enquanto que na França, o que eu tenho? Uma burguesa enobrecida. Porque eu tenho burgueses comprando títulos de nobreza. Enquanto na França eu tenho uma burguesia que quer ser nobre, na Inglaterra eu não tenho uma nobreza que quer ser burguesa, mas eu tenho uma nobreza com uma mentalidade burguesa, querendo desenvolvimento do comércio. Enquanto que na França eu tenho uma burguesa que quer ser nobre, uma burguesa que quer... Tem uma relação, professor. É isso? Oi? A nobreza na Inglaterra tem uma relação com a burguesia. É isso? Sim, também. Uma relação de aliança bonitinha, né? Perceba, mas aí... E na França? Na França, beleza, você tem um choque. Você vai ter um choque, já. Você vai ter um choque. Né, que vai ser a Revolução Francesa, certo? Mas cuidado, Edu. Na Inglaterra, alguns nobres, certo? Não são todos. Alguns nobres entram nessa lógica, certo? De eu ter uma nobreza mercantil, com uma lógica burguesa, com pensamento burguês, crescimento comercial, manufaturas, técnicas, investimento em técnicas aí de manufaturas para poder acelerar o processo, ter produtos mais baratos para enriquecer também. Na Inglaterra é isso. Burguesia rica, nobreza rica também. Tudo bem, turma? Certo? Tudo bem, professor. Maravilha, ótimo. Segue o jogo. Daí, então, você tem um aumento das manufaturas por causa desse investimento, né? A burguesia vai se enriquecendo e ela fala, opa, sucesso, vamos investir em novos desenvolvimentos técnicos. Até que a Rainha Elizabeth fala, preciso de colônias. A matéria-prima da ovelha, né? Essa lã, não é que ela não vai ser... não vai ser suficiente. Eu quero novas matérias-primas para criar outros tipos de tecido. É melhor. Você vai ter tecidos de lã, mas também você vai começar a ter tecidos de algodão. E aonde eu vou começar a ter esses tecidos de algodão? Aqui nós vamos ter o que vai ser no futuro as colônias do sul dos Estados Unidos. Certo? As colônias do sul dos Estados Unidos, que são colônias em que a Inglaterra tem para quê? Uma relação íntima. Isso aí, uma relação íntima com a Inglaterra, de comprar, de vender algodão. Então eu tenho uma região sul dos Estados Unidos ultra dependente
do mercado externo da sua metrópole, porque ela é uma colônia, obviamente. Então, toda a colônia vai depender da sua metrópole. Então, percebam, senhoras e senhores, para finalizar essa parte aí da Elizabeth, que é muito importante. Ora, ela concretiza, então, o terceiro passo, essa aproximação com a burguesia, dando liberdade religiosa, incentivando os corsários, incentivando aí também a ida de matéria-prima para a burguesia. E, obviamente, a nobreza entrando nesse barco, né? A nobreza entrando nisso também. Falou, pô, da hora, isso aí, investir em manufaturas. Vai conquistar mercados marítimos aí, rotas marítimas. E percebam, e a França? A França não tinha essa especialidade, né? A França, ela tinha um ótimo exército terrestre. Mais pra frente a gente vai ter esse embate entre exército terrestre e exército marítimo, né? Mais pra frente, quando a gente falar do Napoleão. Cada vez mais perto da industrialização. Exato, Gabriel. Ai, meu Deus. Cada vez mais perto da industrialização. Perfeito. Não à toa que vai ser na Inglaterra onde vai acontecer a Revolução Industrial. A gente está criando bases para isso também, para a Revolução Industrial. Tudo bem? Beleza? Só que o que acontece, turminha? A Elizabeth, ela é conhecida como a Rainha Virgem. A Elizabeth, a Virgem. Ela falou, quero esperar, não quero, não tô afim, não quero macho escroto aí, não vou envolver com nenhum macho escroto. É isso aí, né? Mulher empoderada, né? Outra coisa, né? Bem, o que acontece? Ela não casa, né? Não tem filhos, não tem herdeiros, né? E não tem herdeiros, ela fala o seguinte, bem, falou, fui. E aí fala, bem, gente, quem é que vai assumir o trono? Uma outra família. É o fim da dinastia Tudor e o início de uma nova dinastia. Uma nova família vai entrar no trono da Inglaterra. Pode vir aqui, família Stuart. É isso aí, a dinastia Stuart. Stuart, né? Os nomes bonitos, né? Os sobrenomes ingleses bonitos, né? Oh, que beleza. Bem, só que o que acontece? Então, esse aqui, o primeiro rei Stuart. Ah, meu Deus, errei. Olha, eu fiz um esqueminha aqui, eu esqueci disso. O Jaime I, olha ali que apareceu ali embaixo. Ou acho que eu errei, não sei lá. Falei do sul dos Estados Unidos, né? Mas vai ser no governo do Jaime I, o Jaiminho, né? Esse Jaime aí não é de Tangamandape, tudo bem? Beleza? É outro, né? É que o de Tangamandape é muito mais famoso do que esse aí, né? Mas seguindo. Meu Deus do céu, socorro. Hoje eu tô com ciricutico. Tem uma relação com essa ocupação na região norte. Não à toa que nos Estados Unidos, quando a gente estudar Estados Unidos, nós vamos ter as colônias do norte e as colônias do sul. E é nesse período que surge. Vimos no período da Elizabeth I as colônias do sul. E é aqui que vai surgir as colônias do norte. Mas vai ter uma pequena diferença que a gente vai ver já já. Bem, só que tem um probleminha aí, né? Os Stuarts vieram para... Como eu posso dizer? Eu não posso falar para você cagar no pau. Eu tenho que usar um outro termo. Que termo eu posso usar, além de cagar no pau? Bem, eles fizeram coisas erradas, tudo bem? Beleza? Fizeram coisas erradinhas, né? Enfim, fizeram uma... Olha, dá dó. Grande M. Isso, também, pode ser, né? Peidou na farofa, né? Peidou na farofa pode ser também. Olha lá. Eles querem copiar o absolutismo francês. Eles são fanzaços, assim, ó, mano. Ó, Luís XIV, Luís XIII. Mano, a gente se inspira nesses caras, velho. Isso. Se eles querem cópia do absolutismo francês, turma, eles querem duas coisas. Viver. Você tem a vergonha de saber isso? Não, eles querem viver sem parlamento, sem nenhum tipo de parlamento e sem liberdade religiosa, turminha. Ora, sem liberdade religiosa. Lembra lá na aula de ontem que o Luís XIV falou um rei, uma lei e uma religião? A mesma coisa aqui. Eles vão começar a fazer perseguições religiosas, certo? E se eles se aproximam do absolutismo francês, turma,
eles vão ter, então, um apoio, o início de um apoio da nobreza feudal. Eles vão se aproximar da nobreza feudal. Percebam? Olha a mudança de lógica. Se eu tinha os Tudor se aproximando da burguesia, os Stuarts se aproximam da nobreza. Igual na França. Como que os Stuarts vão se aproximar da nobreza feudal? O que eu faço, gente, para eu ter apoio da nobreza? O que a nobreza adora? O que a nobreza ama de coração? O que a nobreza ama? Não pagar imposto? Vixe. Terras. Terra. Ele não pode dar terra, porque senão ele perde o poder. Entendeu? O rei tem que ter terra. Então, não. Ele não vai dar terra. Vai dar outra coisa. E isenção dos impostos? Exato. Isenção dos impostos. Vai falar, ô, nobreza, não precisa pagar impostos, não. Relaxa. Relaxa que a gente tem uns trouxa aqui, ó, que paga. A burguesia. O restante da sociedade, né? A burguesia e o restante da sociedade inglesa. O aumento dos privilégios. A nobreza ama um privilégio. Você quer conquistar um nobre ou uma nobre? Chega no ouvidinho dela e fala assim, ó. Chega no ouvidinho dela assim e fala, privilégio. Chega no ouvidinho dela, chega no ouvidinho dele e fala assim, ó. Isenção de impostos. Nossa, você casa. Você casa. Casou. Privilégios. Chega assim para um nobre ou para um ou uma nobre que acabou, já era. Você tem ele e ela na mão, rapaz e menina, ou rapaz também, né? Enfim, todo mundo pega, fica à vontade, né? Tranquilo. Aqui, liberdade total para você ser feliz. Certo? Bem, indo nessa lógica, para a maior parte do povo. E para a maior parte do povo brasileiro. Pegando essa lógica, olha lá. O Jaime, ele convoca o parlamento. Convoca, dá uma convocada. Convoca o parlamento falando o seguinte, ó. Quero aumento dos impostos. Quero aumentar os impostos e garantir os privilégios da nobreza. Pensa, a Câmara dos Lordes fala, mano, tá aprovado. Passa o projeto, tá suave. Sucesso. Só que aí tem a Câmara dos Comuns, né? A Câmara dos Comuns, que é composta em sua parte pela burguesia. E a Câmara dos Comuns fala o seguinte, não vamos aprovar. E aí, o que acontece? Negado pela Câmara dos Comuns, e aí o Jaime faz o seguinte, Negou? Negou? Beleza. Fecha o parlamento. Fechou. O cara fechou o parlamento. Falou, fecha essa bagaça aí. Pode fechar. Fechou o parlamento. E quando você fecha o parlamento, turminha, parlamento. Parlamento. Lembra qual palavra italiana? Fala pra mim. Alguém pode falar? Parlamento. Lembra uma palavrinha em italiano. Parla. Parla, né? Parla che te fa bene. Parlare, né? Parlare. Cantare. Enfim, meu Deus. Parlamento vem de parlare, de falar, Dio. Né? Não é do italiano, né? É do latim. Portanto, ele não gosta muito de conversar com o parlamento. Não gosta muito, assim, de negociar, de ceder. Né, Vitor? Não gosta muito de fazer essas coisas. Daí, ele fecha o parlamento e aí começa a perseguir os opositores, além de impor taxas. Impõe as taxas que a nobreza não vai pagar, e começa a perseguir os opositores. Aqueles que não concordarem com ele. Por isso, então, que você tem o surgimento aí dos Estados Unidos, aí das colônias do norte. São puritanos, ele persegue puritanos. Tá? Ele persegue puritanos. São puritanos que fugiram da Inglaterra por causa da perseguição do Jaime I. Então aqui já está a formação, colônias do sul e colônia do norte. Mas a colônia do norte tem um probleminha lá. E eu quero que você anote isso, que vai ser fundamental quando eu tratar dos Estados Unidos. Vai anotar? Maravilha, que bom, tá? O que acontece? Essa galera que foge da Inglaterra e vai para a região norte dos Estados Unidos, eles não, é para anotar agora, eles não se consideram colônia.
eles não se consideram colônia. O que eles se consideram? Eu sou britânico, eu sou inglês, que tive que fugir daquele rei louco lá, daquele rei doido lá que perseguiu nós, mas eu sou britânico, eu sou inglês, eu não sou americano, eu não sou colônia. Nós não somos colônia. É aí que tem o espírito, né? Surge aí a lógica da colônia do norte fazer comércio com quem ele quiser. Ele comercializa, ele não comercializa só com a Inglaterra, porque a colônia do norte fala o seguinte: eu não sou colônia, eu sou livre, independente e empoderado. A colônia fala assim: você é a colônia, então muda. Eu sou livre, independente e empoderada. Tá aí, a colônia do norte falando assim. Isso vai dar treta, vai dar problema. Certo? Beleza? E aí o Jaime I morre e assume o Carlos I. Sobre o Carlos I e as consequências das suas ações, a gente vê na segunda-feira. Beleza? Certo? É isso aí, professor. Mas os Estados Unidos vai ser colônia da primeira... Não, que não. Bem antes. Beleza? É isso, turma. Valeu. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é nóis. E até segunda. Ótimo final de semana. Um grande beijo, um grande abraço. Sport TV, o canal campeão. Tchau, professor. Tchau, professor. Ai, meu Deus. Falou. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Bruno. Os nomes que mais tem na história. Carlos e Henrique. Verdade, Sara. Haja Carlos, haja Henrique, haja tudo, né? Afe Maria. Falou. Tchau, né? Friday.